Então essa palestra, o guia chamou A Educação na Nova Era, da Nova Era. Ela é a palestra número 231. Essa é uma palestra que ele traz uma reflexão profética de como será a humanidade no futuro e de como será a educação no futuro. Ele diz que todas as instituições, né, justiça, as artes, a educação, elas vão estar pautadas com valores espirituais. Mas para isso acontecer, a educação infantil é uma base que ele chama a atenção, para que sejam formadas crianças na nova era. Ele diz que já tem muitos adultos com condições de estar aderindo a posturas de uma nova era e que precisam mais de boa vontade, de autodisciplina, para dar alguns passos que já é possível. Então ele mais uma vez anuncia esse novo tempo, dizendo assim: existem forças que estão surgindo, e essas forças são as forças da renovação, e elas vão fazer cair por terra a força das resistências, que quer manter o velho, que quer manter o obsoleto. Eles resistem, mas elas vão cair. Ele começa a palestra dizendo isso: vai cair. Porque não tem sustentação na verdade e no amor. Não tem valores eternos. Então, para nós aqui que estamos presos nessa ilusão de terceira dimensão, fica parecendo que às vezes que não tem saída, ou que vai demorar muito para a gente poder ver uma nova terra. Mas essa noção de tempo, ela é muito distorcida quando a gente está aqui. E a gente passa a se desesperar, às vezes, ou entrar em processos de desânimo, porque a gente está considerando um tempo muito limitado. Então, André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, ele fala isso: gente, 100 anos para você é uma semana para nós. Vocês não estão entendendo. Aí vocês perdem a noção do tempo e espaço. Então tem muita coisa sendo construída e rápida. E essa construção que ele aponta é a construção dos valores internos, que eu chamei a educação do espírito. Então ele vem dizendo para nós sobre a importância de valorizar para as crianças uma educação espiritual. Então hoje o nosso primeiro momento foi convidar vocês a perceberem como que isso começou na vida de vocês. Como começou essa instrução espiritual? Para algumas pessoas, essa instrução ela foi marcada de rigidez, ela foi marcada de pressões, de forma que falar em espiritualidade e religiosidade com elas hoje é uma coisa que gera até antipatia, porque ela está presa em imagens, né, de dor que foi, de repressão que foi, de cobrança que foi essa iniciação religiosa e espiritual. Algumas pessoas simplesmente não tiveram isso, né, estão sendo apresentados depois de jovem ou adulto. Isso também pode ter outro efeito, mas algumas pessoas desde de nova já começam a receber esse princípio de uma forma às vezes muito particular. E o guia vai falar o que seria fundamental nesses princípios para que a gente possa estar trabalhando com as crianças, né? Então, o primeiro slide a educação precisa ser uma via de duas mãos.
Em primeiro lugar, ela deve revelar o que existe no eu superior, sua singularidade, seus potenciais ilimitados de criatividade, de todas as maneiras que se possa conceber. Então ele está dizendo, olha, às vezes a gente até vai falar de espiritualidade, mas de um jeito que não vai funcionar, que não vai criar o efeito necessário, que é, primeiro, despertar o nosso eu superior. Como? Dar espaço para a nossa singularidade. Né? Por exemplo, às vezes um menino, uma criança começa a desenhar e já começam a dizer para ele qual que é a maneira certa de desenhar. Né? Começam a querer formatar o caminho expressivo dele. Isso acontece tanto com a arte, às vezes com a música, né? A pessoa tem uma musicalidade espontânea, né? Tem uma professora de canto aqui, e às vezes vem as regras, né? Dentro da profissionalização, do que deveria ser o certo, e vai tolhendo a espontaneidade, a criatividade. Eu me lembro que, quando eu era jovem, muito jovem mesmo, 16, 15 anos, eu jogava basquete, e eu jogava brincando, era uma grande alegria para mim. E nessa brincadeira, eu estava tão descontraído que eu fazia graça e a coisa dava certo, as bolas caíam, era muito agradável, era muito bom. E era um prazer enorme. Eu brincava, às vezes olhava para o técnico, falava, essa é para você, jogava e rindo, e a bola caía. Ele falou, esse menino é bom. E me levou para a equipe. Falei, você vai para a equipe. Eu falei, que beleza. E fui para a equipe. Quando eu cheguei na equipe para me profissionalizar, né, aqueles veteranos lá, quem começa no basquete começa desde muito novo. É muito comum, assim, é difícil alguém começar a ir para a equipe já 15 anos, 16 anos, já era um pouco velho. Mas eu cheguei lá e aí os veteranos chegaram, me aproximaram, Matheus, você está arremessando errado. Eu vou te ensinar como é que arremessa. É assim, você tem que pôr a mão assim, em cima da cabeça, não pode ser direto assim do peito. Aí eu falei, então deixa eu fazer o certo, né? E aí? Consequência. Eu comecei a perder a minha melhor qualidade, que era um tiro, uma bola que eu tinha de longe, de 3, caía. Sabe qual é a bola certa? É aquela que cai. E ele teve que me ensinar a mecânica certa do braço, assim, ó, é assim, ó. Desse lugar para arremessar, eu não tinha a força que eu tinha para longa distância. Então minhas bolas caíam, só as bolas perto do garrafão ali. Perdi. Até hoje eu tento encontrar aquele arremesso da escolinha e eu não consigo. Outro dia eu fui pro clube, outro dia eu fiquei sozinho lá e fiquei mais de 1 hora. Falei, não é possível, gente, tem que voltar. Aqui está escondido em algum lugar aqui. Nada, não tenho, perdi. Tem que ficar muito mais tempo, né? Mas recuperar não é só aquele movimento, mas é aquela alegria, aquela espontaneidade que criou um jeito singular, né? E hoje eu vejo um dos melhores arremessadores da NBA, do Golden State, um baixinho, ele também arremessa de um jeito todo esquisito, mas ninguém falou com ele para mudar. E ele é o maior, né, arremessador de 3, um monstro da NBA. Ele não permitiu, né? Porque o negócio não é o outro falar, é a gente aceitar. Então as crianças, elas vão para poder ser aceita, para poder fazer parte, eu queria fazer parte daquele grupo seleto da equipe, e a gente acaba abrindo mão da nossa singularidade e perdendo nosso poder criativo, nosso jeito único de ser. Isso é uma expressão do nosso eu superior. O guia tem esse conceito para nos ajudar a compreender a nossa realidade espiritual, a nossa identidade real. É esse eu espontâneo, esse eu
livre, ele é singular. Então, apresentar essa dimensão para uma criança, dar espaço, incentivar e acolher esse lado, isso é formação de base dos seres da nova era. Cada pessoa encarnada tem uma contribuição única a fazer na sociedade. É preciso aproveitar essa potencialidade, é preciso criar um canal para ela, com plena consciência do processo. O outro aspecto é encaixar o aprendizado de fora, sem o qual é quase impossível a revelação. Essa dupla abordagem precisa ser considerada como um processo de contínua alternância. Não é possível extrair o que está dentro se não houver conhecimento, se não houver conceito, se não abrir espaço para a riqueza do mundo que existe no universo interior. Então ele diz assim, olha, no futuro, gente, metade da formação de vocês vai ser sobre si mesmo, vai ser sobre essa vida interior, vai ser sobre a gente aprender a se escutar, vai ser sobre... E a outra metade vai ser sobre esses dados, principalmente nesse curso básico. Quanta coisa que a gente aprende sobre o mundo lá fora, que não fizeram o menor sentido para nós. Nossa educação ela é toda pautada, né, em conhecimentos e conceitos. É um excesso, eles têm que existir? Tem. Mas pode diminuir pela metade o tanto que a gente recebe de informações, e a outra metade a gente colocar experiências e situações que vão nos conduzir para dentro de nós, para perceber o movimento da nossa criatividade, né? Para perceber a nossa singularidade. E a gente vai fazendo essa alternância. Porque como é que eu vou olhar para dentro e dar vazão para esse poder criativo, ou para o que ele está chamando aqui de eu superior, se ninguém me falar que isso existe? Então, primeiro, nós precisamos desse conceito mesmo. Esse conceito que vai nos guiar para fazer essas explorações. Senão, nós não vamos ter sintonia. Aí ele diz aqui, se não tiver sintonização, nós não vamos reconhecer o canal. É preciso, mas se vocês ensinarem esse processo de sintonização, se ensinarem que existe outro nível de consciência, de percepção, pouco a pouco, como vocês aprenderam a fazer, as crianças também aprenderão a descobrir a linguagem da realidade divina interior. As crianças vão aprender a ouvir, a perceber e a reconhecer. Então é que ele já está supondo assim, que a gente já aprendeu isso, para poder ensinar. A gente sabe que muitos pais nunca nem ouviram falar disso, e mesmo nós que estamos ouvindo falar disso, nós ainda estamos aprendendo a criar essa sintonia com o eu superior. Aprendendo a separar um momento de quietude, aprendendo a confiar que existe uma parte em nós que ela é sábia, que ela tem respostas, que ela pode ser consultada, que eu posso escutar essa parte que me dá orientações e que me sintoniza também com amigos espirituais que podem também me ajudar. Do mesmo jeito que eu marco uma sessão com um terapeuta para ele me ajudar, eu também posso agendar aqui uma sessão com o meu mentor espiritual. Preciso de um tempo aí, preciso de uma hora com você. Ué, não é? Se a gente agenda aqui, por que não pode? Separa um tempo aí, amanhã às 8, pode ser? E aí o Espiritismo cria uma dinâmica que é muito sábia. Toda casa espírita que vocês forem ou já tenham ido, é muito comum, na hora de uma orientação,
ou de uma conversa fraterna, que eles indiquem o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma indicação que chega, que faz parte de uma orientação da doutrina espírita, que é um momento de você parar com a sua família, e naquele momento vocês fazem em família uma prece, abre um texto de reflexão para as crianças, depois para os adultos, pode colocar uma água para ser abençoada e tomar, algo bem simples, mas marca um dia e uma hora específica. Nesse dia e nessa hora específica, estamos agendados com a equipe espiritual, com os protetores da casa, da família, de cada um, para um momento de refazimento energético, um momento de educação espiritual. Algumas pessoas têm isso fora, né, nas igrejas, nos próprios centros espíritas, mas isso em casa, muitas vezes os pais acabam delegando para fora o que pode ser feito por nós. E até dentro dessa apresentação, é que eu acho que o guia traz uma reflexão que para mim fez muito sentido, e é o que eu vivo pensando, assim, um outro nome que eu poderia dar para essa palestra seria o Pathwork Kids, né? O caminho para as crianças. Eu sei que já tem gente no Brasil começando a pensar nisso, mas é o que eu sinto falta, assim, de mais material, de possibilidade de trazer numa linguagem infantil esses apontamentos e alguma forma de estar convidando as crianças a experimentar e vivenciar os conceitos que o guia traz. Eu nasci numa família espírita e meu pai desde cedo me levava no Centro Emmanuel, aqui em Belo Horizonte, e desde muito novinho eu ia lá para evangelização infantil. Eu não me lembro de nada. Eu lembro da alegria de encontrar minha prima lá e lembro de uma outra coisa, das musiquinhas. E muitas dessas musiquinhas que a gente cantou aqui hoje foram musiquinhas da minha infância, né? Trazendo aí esse espírito das crianças. Isso foi o que ficou, né? Então a música também foi um caminho de estar despertando. Embora eu não lembre do que foi tratado, não é por isso que não teve um efeito. Não é por isso que a minha alma deixou de ser estimulada de alguma forma a refletir sobre esses assuntos, a me interessar sobre esses assuntos. Mas o que eu vejo muitas vezes, o que é apresentado para as crianças, né, são conceitos muito distantes da experiência delas. Por exemplo, tem que ser bom, tem que perdoar. Gente, isso pode ter um efeito tão destrutivo, né? Dependendo da forma como que é colocado, pode virar uma cobrança, pode virar uma exigência, que a gente entra num moralismo, de ter que ser certo, de ter que ser bom, quando na verdade ela pode estar sentindo outras coisas, né? Quando na verdade tem outras coisas a ser exploradas, que não é só de fora para dentro, mas deixar sair de dentro, abrir um espaço que ela possa experimentar essa riqueza do mundo espiritual. Então, outra dica que ele dá para nós é nos ajudar a trabalhar com as armadilhas do eu inferior. Tudo aquilo que a gente tem como aprendizado, né, a gente também está repartindo. Imagina desde cedo as crianças sendo ensinadas a perceber que existe uma parte nossa que ela pode criar uma destrutividade na nossa vida, né? E aprender a perceber quando é que essa parte atua. Estava trabalhando com um jovem e estava tendo muita dificuldade com o pai. E esse pai intolerante, duro, um pai que vem de uma vida, de uma história muito sofrida e que não estava conseguindo ter uma postura de acolhimento com esse rapaz. E esse menino então começou a entrar numa revolta. E essa revolta
ela nos leva para vários caminhos. Um dos caminhos pode ser, né, uma rebeldia que vai criar estragos, uma depressão. Nesse caso, uma das coisas que começou a acontecer foi que ele foi se revoltando de tal forma que ele foi afundando na escola. Então veja bem, e ele sabe de alguma forma, consciente ou inconsciente, o tanto que é um valor para o pai que ele vá bem na escola. Aí o menino vai e afunda em tudo. É uma forma que ele não está, consciente. Mas e pode ser, uma forma de se vingar. Ah, é? Você não vai me compreender? Você não vai me tratar bem? Você não vai me dar atenção? Então, eu também não vou fazer nada do que você quer. Você quer que eu seja um bom aluno? Espera para você ver. Que bonitinho. Que bonitinho. E ali é um estrago. E o pai fica mais puto, dá mais raiva, mais estragos, a relação vai só piorando. E o que é pior? Né? Tudo que esse menino quer seria sair de casa, para se livrar, né, dessa pressão. Mas quanto mais ele for mal na escola e atrasar a sua vida profissional, mais longa fica a chance dele se emancipar e ter a independência dele. Então está aí uma bela armadilha do eu inferior. Né? Eu vi umas amiguinhas da minha filha, teve uma festinha lá, de 8 anos, e uma delas queria brincar lá na frente, assim, a dança ela tinha que ser a primeira. E se no momento que as outras que estavam atrás falaram, agora quem está atrás vai na frente, a que estava na frente, acabou a brincadeira para ela. Outra armadilha, se eu não for a primeira, eu não brinco. E empurrou, foi lá para o fundo, e aí como, né, na inocência das outras meninas, ainda foi um monte de menino lá consolar ela e tentar, o que foi? O que está acontecendo? Não, fica, não, pode ir na frente. Então veja bem, mais uma armadilha que vai se boicotando, que vai, né, tirando a graça de uma brincadeira, num sentido mais simples aqui, ou no sentido complexo da pessoa realmente perder os estudos e perder, né, todo um caminho de desenvolvimento profissional, porque está dando vazão a essa energia do eu inferior de vingança. A gente acha que vingança é só para os maus. Que engano! O guia nos ajuda a entender como que esse processo acontece automaticamente em nós. O Bert Hellinger fala muito disso. Numa relação de casal, ela vai entrar em equilíbrio, né, quando um casal fere o outro lado, que ela entra em equilíbrio quando uma parte consegue dar algum troco. De alguma forma, aí a coisa se ajusta. Não é um troco ele tem que ser um pouco menor do que eu recebi, para ficar em equilíbrio. O problema é quando a gente quer dar um troco maior, ferir mais. E aí a coisa não tem fim e se perde. Mas um troco um pouco menor, às vezes é um gelo, um tempo, né? Às vezes é deixar de fazer algo ali um tempo, às vezes de alguma forma, criar algo que põe as coisas em equilíbrio. Esse é um olhar do Hellinger que diz, isso ajuda muito mais do que a pessoa ir ficar engolindo, né? E achar que perdoou, mas aquilo ali vai ficar engolindo. Tem uma hora que simplesmente a casa cai. Simplesmente a pessoa está fria. Aí nem que ela queira mais, ela consegue. Acabou o desejo sexual. Não sabe por quê, nem ela entende. Mas é porque aqui dentro ela foi se divorciando, silenciosamente. Porque não pôde, né, acolher, escutar essa voz do eu inferior, que não pôde dar um lugar para isso no sentido saudável. Né? Qual que é o sentido saudável? Eu poder expressar a minha raiva.
Eu poder dizer que eu não gostei, que eu estou chateado, né? Que eu preciso de um tempo, um pouco. Então essas são armadilhas. Acontece e começa tudo isso com as crianças. Então, como a gente falou no começo, uma outra característica, a percepção do eu superior. E aí veja bem, tanto perceber essas armadilhas, quanto agora falar da percepção do eu superior, nós estamos falando de processos experienciais. Eu vou falar que existe, mas também convidá-lo a perceber nele, né, essa parte que é sábia, essa parte que é paz, que existe dentro dela, né? É tão difícil trabalhar isso com crianças, gente, é um grande desafio. Mas ao mesmo tempo, pode ser fácil se a gente encontrar uma outra linguagem. Na nossa linguagem é difícil, mas numa linguagem deles, a gente pode encontrar um caminho, um lugar de conforto dentro de você. Como que seria? Qual que seria a imagem de um lugar confortável que você pudesse ir quando você fecha os olhos? É um jeito, trazer imagens, trazer a arte, trazer o lúdico, né? Trazer a sensação de paz, né? Quando você sente paz, que imagem te vem? Você pode desenhar isso? Aí quando desenha, qual a sensação de ver esse desenho? Né? Então são caminhos experienciais para que a gente possa estar abrindo um lugar, abrindo um caminho de encontro com essa dimensão do eu superior, que é a nossa parte sábia, que é a nossa parte inteligente, que tem uma inteligência espiritual, que é uma parte que é relaxada, que ela é pacífica, que ela é confortável, é um lugar onde eu me refaço, um lugar onde eu entro em conexão com o divino em mim. Mais uma vez, o Deus está deixando de estar fora para trazer aqui para dentro. Eu tinha um exemplo para dar, acho que estava vindo aqui agora, fugiu. Daqui a pouco eu lembro. Assim como existem as leis da química, da física, da matemática, também as leis do mundo interior precisam ser aprendidas e entendidas. Se a mente não souber nem mesmo que existe um mundo interior, ela jamais vai tentar ir na direção certa. Fazer os esforços apropriados, eliminar os entraves, reconhecer o que é um entrave e o que é um auxílio. Então, são esses os convites. É preciso trazer esses conceitos para eles desde cedo. A gente talvez não tenha tido. A maioria de nós foi aprender isso na idade adulta. E olha, como que seria a nossa vida se desde cedo alguns conceitos... Eu lembrei do exemplo. Como é difícil trabalhar isso, porque a mente das crianças é muito literal. Então, hoje a gente vai para as imagens, para as artes, para as histórias, ou então nós vamos ter uma distância muito grande. Minha filhinha de 3 anos, ela tem uma música que de vez em quando ela fica cantando, do Partiu Seu Coração. Você partiu meu coração. Aí outro dia ela parou e falou: papai, o João deu um soco no coração da Sofia, mas não partiu. O coração dela não partiu. Ela ficou observando, né? É tudo literal, não existe um outro coração, e ela viu que não partiu, mas ele deu soco. Essa é a mente deles, é muito concreto, né? É muito ali. E ao mesmo tempo que eles fantasiam, né? A abstração vai para essa dimensão do lúdico, do imaginário, das histórias, da arte. Então, saber esse meio termo é um bom desafio para nós. Um outro aspecto que o guia nos ensina, né? Então nós falamos das armadilhas, do eu inferior, do eu superior, e agora a curiosidade.
A curiosidade, olha como ele define, é o sinal do senso de aventura. Quem tem curiosidade tem esse senso de aventura para explorar. E é muito comum que as crianças fiquem podadas com as perguntas, né? Porque às vezes elas são estranhas, descabidas, ou a gente está cansado. Enfim, não se dá a devida atenção para o necessário estímulo da curiosidade deles. Às vezes eu não sei, falo que eu não sei, e vamos junto pesquisar, mas vamos dar importância para essa curiosidade. Essa curiosidade é que vai fazer com que a gente possa continuar explorando isso no mundo adulto. Se isso começar a perder a graça e perder o estímulo, depois também isso vai se manifestar. Às vezes você chega numa profissão e você não tem curiosidade de ir além. Eu vejo pessoas que às vezes chegam na terapia, elas precisam de ajuda, mas elas não têm a disponibilidade, nem a curiosidade de querer encontrar a causa dos sofrimentos. Isso também é curiosidade, né? Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu fico tão ansioso, tão tensa? De onde que vem isso? É um espírito curioso para poder fazer essa empreitada, essa aventura de exploração do nosso ser. E assim como para tudo na vida, do que a gente for fazer profissionalmente, essa curiosidade é que vai trazer profundidade, ampliação de conhecimento. Sem essa curiosidade, morre alguma coisa. Então veja, se algo nesse sentido possa ter morrido em vocês. Pela falta de estímulo, ou às vezes até pelo estímulo contrário, né? Às vezes eu já ouvi de pessoas dizendo, os pais falando, ih, minha filha, não mexe com isso não, desiste disso, isso não é para você não. Matando a curiosidade, né? Ou mesmo por não ter tido a devida atenção. Perceba o que na sua vida que talvez você teve curiosidade e você mesmo deixou de dar atenção, né? Ele falou aqui atrás que nós temos uma missão única, que nós temos uma colaboração única. E às vezes essa singularidade da nossa colaboração social, ela é justamente algo que faz parte da nossa vocação, mas que a gente não teve a curiosidade de explorar, de ir mais a fundo, de investir. Essa semana a gente fez uma experiência aqui no nosso grupo de estudo, de focalização, e eu trouxe, né, para o pessoal um convite de se perceberem dentro do que vocês fazem, da prática de vocês, qual que seria um tema na vida de vocês? Que tema que seria dado? Se você pudesse escolher do que você faz, qual é o tema que seria usado, por exemplo, né, para um trabalho de mestrado? Ou seja, um trabalho que você vai aprofundar. O que você quer saber mais? O que enche os seus olhos para poder ter mais informação? O que mais te interessa na sua vida, né? E foram vindo coisas, e algumas pessoas trouxeram coisas que a gente está junto às vezes há anos e a gente não sabia, isso nunca tinha aparecido. De uma pessoa, por exemplo, que ela tem o maior interesse em estar trabalhando a psicologia junto com a poesia. Ela nunca tinha apresentado isso, ela nunca... Então ela faz uns poemas e deixa lá embaixo da gaveta, e aquilo ali fica. Né? E que podia trazer mais, podia colocar essa expressão se ela confiasse. Né? Mas qual foi o estímulo que ela teve em casa para poder confiar nas ideias que vêm dela?
Em casa, essa pessoa era chamada, você é uma sonhadora. Matava. Sem essa curiosidade, morre alguma coisa. Ainda tem lá o germe, mas fica dentro da gaveta. Perceba, o que ficou dentro da gaveta na sua história? Que talvez você tinha tido curiosidade de fazer mais, de investir mais, e não pôde ser feito. E aí, gente, por favor, não estou culpando os nossos pais, porque eles não tiveram essa educação da nova era. Eles deram o que eles receberam, né? É só... Não foi possível essa sensibilidade. Nós estamos recebendo, né, instrumentos que não existiam na educação, dentro da espiritualidade. Mas na nossa vida a gente pode trazer essa reflexão. E se eu ainda posso dar um lugar para isso, né? Mesmo que não seja de uma forma profissional, né? Mas que tenha um lugar. E esse é o lugar em que meu coração pulsa, esse é um lugar onde algo desperta. Né? Para algumas pessoas é isso, elas têm um trabalho, mas elas têm um hobby, elas têm algo que elas dão um lugar para explorar e aprofundar em algo que a alma pede. E aí depois ele vem tratar então de um outro ponto, que é o processo de comunicação. O quanto que isso é importante. Nós estamos referindo também a comunicação em dois níveis. No nível consciente das palavras expressas, da explicação, das informações, do maior gabarito que são verdadeiro ensino. Então essa é a comunicação que a gente já tem, pode sempre melhorar, mas também a comunicação que diz respeito ao nível da percepção do sentimento. Né? Ajudar as crianças a perceber o que elas sentem. E também, mais uma vez, de forma lúdica, né? Vamos perceber, aí tem umas cartas com as carinhas das tristezas, da alegria, né? E ajudar elas a expressarem, a reconhecerem, a perceber o que ela está sentindo, a expressar aquilo. Muitas vezes isso é tão reprimido, né? Porque os pais não sabiam sentir, eles não tinham essa permissão, e aquilo ali também não é possível de ser oferecido. Mas a importância, para a gente que está aprendendo, que está ganhando esses conceitos, percepção do sentimento, percepção da consciência interior, que não precisa nem ser expresso em palavra. Né? Às vezes você não precisa nem me dizer o que você está sentindo, só perceba. Né? Perceba como que você está. Né? Falei isso com a minha filha, ela falou, papai, o meu coração parece que ele está apertado. Foi o que ela conseguiu dizer. Né? Quando ela estava me contando algo, e eu falei, como é que você sente isso no seu corpo? Né? Já ensinando para ela os princípios da focalização. Tem 9 anos. Aí o papai, eu falei, você tem que fechar os olhos para você perceber o que eu estou fazendo, convidando ela para ir para essa consciência interior, de perceber a experiência dela. Como que essa tristeza aparece no seu corpo? Qual que é a sua sensação no corpo? Parece que meu coração está muito apertado, papai. Aí ela foi falando, né? O que está apertando o seu coração, filhinha? Ela foi falando, aí de repente ela começou a chorar, entrou num ponto que veio, né? Que ela estava se exigindo, né? Uma perfeição. 9 anos, gente. E aí eu até emociono. Quando ela fala disso, papai, eu estou me pressionando, que eu queria ser, né, perfeita para poder atender, para poder, né, todos gostassem de mim. E aí quando ela então chora e deixa aquilo sair, ela fala, agora o coração soltou. Né? Coisa simples, gente, simples. Mas olha que delicadeza, né? Começou a perceber então essa exigência perfeccionista que a gente tem. A gente vai vivendo às vezes
motivado por isso, em ter que ser perfeito. Aí nunca é bom, a gente nunca relaxa, porque o que está motivando é sempre exigências de perfeição. Nunca é bom o suficiente, eu nunca sei o suficiente. Então isso é um trem, que em Minas, um trem que a gente carrega e que talvez as crianças da nova era, elas vão estar conseguindo se despojar disso mais facilmente para estar liberadas dessas exigências e seguir o propósito de suas almas. Aqui uma frase do Gendry, que eu trouxe uma reflexão principalmente para os terapeutas. A gente trabalhou também essa semana, né, na quarta-feira, como que essa educação, a gente está falando muito das crianças, mas gente, isso é para tudo. E para os terapeutas, então, isso é muito fundamental. Eu fiz um curso de psicologia, eu estudei 5 anos. Eu não tive, no curso de psicologia, nenhum espaço de trabalho com a consciência interior. Nenhum. Pouca gente sabe disso. Talvez eu tenha tido uma fraquíssima matéria de dinâmica de grupo, que ninguém levava a sério, não ia, porque não valia ponto, uns encontros no sábado de manhã, um trem. Que é isso, não tinha nota, não tem prova, então não era validado. Né? Então, nós não tivemos. Alguns professores ainda tinham bom senso de nos indicar a fazer terapia. Ainda assim, no meu tempo, eram poucos. 15 anos atrás. Eu lembro de eu fazer, eu era diretor acadêmico, uma campanha para sensibilizar os alunos, que essa campanha chamava Uma Dose do Próprio Remédio. Para que a gente fizesse terapia. E eu fiz uma pesquisa para ver quantos alunos faziam terapia, eram poucos. Para a gente fazer terapia para poder ser psicólogos com uma base de consciência interna maior. Então aqui uma frase do Gendry: apenas se o terapeuta consegue desenvolver formas abertas e visíveis de avançar em sua interação com o cliente, nesses aspectos, ele pode levar o cliente a expressar mais seu processo experiencial. Se o terapeuta tiver abertura, se ele tiver abertura, ele vai ajudar o cliente a se abrir. Apenas se ele tiver abertura. Formas abertas e visíveis de interagir. Não estou falando aqui, gente, de conhecimento técnico. Você pode ficar ali 5, 10 anos tendo conhecimento técnico de psicologia, mas você não desenvolveu ali a abertura de relacionamento. Porque isso não se aprende na teoria com livros. Isso aprende nas práticas, isso aprende fazendo um trabalho de desbloqueio de tudo aquilo que me inibe, que me impede de comunicar com o outro, de tomando consciência dessa dimensão interna, que nesse ponto, às vezes, outras formações podem ser muito mais profundas. Não estou desfazendo a formação completamente, tem coisas ali que são maravilhosas, que eu aprendi, só não são suficientes. Né? Existem pressupostos técnicos da dinâmica, de intervenção, de tratamento, né? de todo um caminho a ser conduzido, mas dentro da proposta experiencial, ele ainda vai dizer: você, como terapeuta, só pode ajudar se a sua reação é mais aberta do que a reação usual da pessoa. Não adianta você ter pressuposto técnico e teórico se na prática você é uma pessoa que está fechada para se relacionar, para se abrir, para interagir. E onde que a gente aprende essa abertura? Não é num curso de psicologia. É na vida, na terapia.
Né? Aí a gente vê uma formação em Petwork, ela oferece isso. Práticas, encontros, dinâmicas, encontros experienciais, onde a gente vai se haver com essa dinâmica interna. Assim como outras formações. Então veja bem, como que toda a nossa educação não é só educação básica. Estou fazendo um questionamento sério aqui, a nossa educação de terceiro grau, de formação de terapeutas, de psicólogos no nosso país. É muito limitada quando ela deixa de considerar esse aspecto experiencial, vivencial da autoconsciência. É comum a criança perceber os sentimentos e pensamentos dos outros, não expressos abertamente. Já viram como que eles são danados para isso? Às vezes nem você está percebendo, chega a criança e fala: está triste? Reagir a eles, mas não receber incentivo para levar essas percepções a sério. Então, é ajudar a criança a perceber, né, a não ver a que ponto que ela está percebendo algo corretamente e que ponto também que ela pode estar fantasiando. Isso a gente só vai fazer se a gente puder ter essa escuta. Né? O que eu estou falando essencialmente aqui é um trabalho de escuta. Né? Às vezes a criança está percebendo algo que é real e às vezes ela está percebendo coisas que não são reais, que são a projeção dela dentro da coisa, de algo que esteja, né, dentro dela, precisando de mais compreensão. Eu só vou saber e ajudar ela a separar se eu escutar, né? Se eu der importância para isso. Então, quando isso ocorre, eu começo a ajudá-la a separar as coisas, ela nem fica desconfiada de si mesma e nem e nem toma ao pé da letra as coisas que ela percebe, como se fosse tudo verdade. Estou falando para as crianças, mas no fundo assim, a gente pode se dar conta que são as nossas crianças internas. As nossas crianças internas, elas fazem isso o tempo todo. Né? Tem hora que a gente percebe alguma coisa nas nossas relações que elas estão corretíssimas. E tem hora que aquilo ali é pura fantasia nossa, não é nada daquilo que a gente pensava, e eu já estava criando toda uma fantasia em cima daquilo. Então isso acontece com as crianças, acontece conosco o tempo todo. Essa criança interna, ela cria também muitas dessas possibilidades. Aí aqui ele vai dizer assim: à medida que vocês aumentam a consciência do seu eu inferior, a gente vai percebendo esses níveis ocultos em nós, de materiais, de partes que a gente jamais tinha conseguido admitir. Como que é difícil para uma criança que foi criada numa família onde os valores cristãos são muito fortes, admitir que ela está com ódio, admitir que ela quer se vingar, admitir que, né, algo que não seja bem aceito. Quanto mais a gente for capaz de admitir isso para nós, automaticamente a gente começa também a ter capacidade de perceber isso nos outros. Quando a gente vai percebendo a nossa capacidade de manipulação, quando você vai se percebendo, todos nós temos um lado, gente, que é manipulador, ele pode ser manipulador. Nossa criança sabe muito bem como usar isso com os pais. Soube muito bem saber exatamente o que funciona com a minha mãe e o que funcionava com o meu pai. Tem uma história, a criança de berço, a criança não andava. Uma vez eu contei ela aqui, ela tinha falta de ar.
E ficavam desesperados, levavam para o médico, o menino ficava... E aí chegava lá no médico, não tinha nada. E aí o médico, hoje não tem nada, ela não tem nada físico, eu estou escutando aqui. Aí ela falou, tá bom, então o que é isso? Isso é uma forma dela chamar a atenção. E aí a mãe, que tinha uma firmeza, era uma pessoa que tinha personalidade assim, né, mais firme, aconteceu de novo. O menino no berço começou a se debater. E ela olhou de fora e ela não fez nada. Ficou parada olhando para a criança. E ela não pegou ele no colo. Olha que difícil. E ficou ali. E aí ele foi parando, foi perdendo, voltando o ar, perdendo a graça. E ó, voltou. Aí ela, danado. Esse tempo todo você estava aqui me ganhando. E aí ela ficou olhando, passou um tempo, chegou a avó e o menino foi lá com a avó. A avó correu lá e já pegou de novo. Com a avó funcionava, com a avó ele continuou fazendo e com ela não fazia mais. Veja, bebê de berço. Manipulação, gente. Nós sabemos o que a gente tem que fazer para ter o abraço, para ter o afeto, para ter o reconhecimento, para ter a aprovação dos nossos pais. Conseguir perceber isso nos dá uma capacidade também de perceber isso no outro. Quando é que o outro está me manipulando? Né? Quando que os meus filhos estão me manipulando? Quando é que o meu parceiro está me manipulando? Quando é que meus clientes podem estar me manipulando? Essa é uma das coisas que eu vou perceber, né? Quando eu percebo essas partes, e eu vou estar aprendendo a olhar para isso com mais naturalidade, e aí eu vou também ver com mais naturalidade o outro. Enquanto nós estamos começando nesse processo, quando eu vejo isso, dá uma vergonha, uma raiva de mim, que eu brigo comigo. E aí se eu ver isso no outro também, eu vou falar, não quero mais relacionar com o fulano não, porque ele é muito manipulador. Como se eu não fosse. Mas eu não aceito em mim, então eu também não aceito no outro. Né? Quantas vezes eu vejo, não, fulano é muito radical. Nossa, você falando isso, uma pessoa super radical. Mas ela não suporta, mas ela não conseguiu ainda acolher a radicalidade dela. Então é insuportável assumir que ela é radical, e aí o outro também passa a ser uma ameaça, uma coisa insuportável. E aqui a gente vai perdendo o medo de lidar com esses aspectos, perdendo o medo que isso vai nos aniquilar, perdendo o medo e vai acolhendo com mais naturalidade. E vai vendo isso no outro. O que vai acontecendo, e já estou partindo para o encerramento, mas é uma reflexão que ele também pouco faz nas palestras. Mas o que vai acontecendo é que quando a gente começa a desenvolver essa abertura, para poder olhar para essas dimensões, isso também vai incomodando os outros. Olha aqui o que ele diz. Na medida que vocês se aceitam e se enxergam completamente como são, com seu eu inferior e o eu superior, quando a máscara começa a se desintegrar, a sua percepção do eu inferior do outro assume uma forma diferente. Vocês ficam mais livres, entendem sem agitação, né? Aquilo deixa de causar um horror. Vocês vêm com uma clareza que não gera nem medo e nem raiva. E quando isso acontece, é comum, quando o outro, eu não preciso nem falar com o outro, mas quando o outro se sente visto nas suas manipulações, ou nesse aspecto do eu inferior, isso pode gerar uma intensa raiva e vigorosos ataques por parte daqueles que ainda estão querendo ocultar o aspecto visto e que não têm nenhuma intenção de encará-lo, de admiti-lo, de mudá-lo. Eu tenho uma amiga que ela vive um drama assim com a família.
ela ainda, quanto mais ela mostra e percebe essa dimensão do eu inferior da família, mais ela sofre ataques de ódio e não entende por quê. Porque ela fala, estou querendo ajudar. Ela tem uma forma que ainda pode ser melhorada de fazer isso. Mas o que ele está dizendo é que mesmo que você não diga nada, só de você perceber, isso já vai ser suficiente para que você seja hostilizado. Como assim você está vendo algo que eu não admito em mim? Então, para eu continuar mantendo isso escondido, eu vou ter que te eliminar, te calar, te isolar, te rebaixar, te criticar. Isso não é uma dinâmica consciente, viu, gente? É uma reação. Que a gente, a maldade que a gente chama de maldade, na verdade, são só incompreensões e reações muito inconscientes do que realmente está acontecendo. Isso pode acontecer conosco também. Quando vocês se lembram de algum momento que vocês foram denunciados em alguma situação, o constrangimento e a raiva que isso pode dar. Eu não queria ser visto, ser exposto dessa forma. O que ele está dizendo é que essa exposição ela acontece mesmo silenciosamente, a nível energético. Quando algo é percebido, vem uma hostilidade. Que eu termino com esse slide. Olha o que ele diz. Isso pode acontecer até com entidades invisíveis, não encarnadas. Ele fala pouco disso, dessa dinâmica do mundo espiritual. Mas aqui ele deu mais uma dica para nós. Entidades que estão em profunda escuridão e lutam pela supremacia. Existe nesse momento do nosso planeta uma guerra acontecendo. De entidades que querem manter o planeta na escuridão, na desigualdade, no erro, na destruição. É estranho imaginar, mas são inteligências que eles querem manter assim, porque assim eles têm um domínio, e assim vem dominando a Terra durante muito tempo. E o que está acontecendo é que uma mudança está vindo. Aqui o que eles dizem eles vão lutar para manter as coisas na escuridão. E eles querem usar toda a munição que puderem contra a clareza da luz que emana de vocês. Então ele está pressupondo que já emana a luz de nós. Quando a gente começa a busca pela verdade, começa a emanar a luz. E que essa luz vai ser atacada. Isso vai gerar dificuldades. E somente quando a gente se firma nessa identidade de ser, de eu superior, que a gente isso não vai mais causar tanto impacto em nós. Enquanto a gente estiver nessas oscilações, esses impactos vão estar vindo e eles serão oportunidades para a gente ver o que ainda não está ajustado em nós. Depois que a gente se firmar no nosso lugar, na nossa luz, em aceitação, em estar à vontade conosco, cumprindo a nossa missão de uma forma consciente, firme e clara, isso vai gerar uma luz de tal forma que esses seres, mesmo tentando lançar seus tentáculos de ódio, eles serão afastados por essa luz. E é nessa dinâmica que a gente pode entender a paixão de Cristo. E por que o Cristo incomodou tanto? Ele era pura luz. Pura luz. E ele denunciava, ele sabia exatamente, ele olhava e denunciava. Ele sabia exatamente essa dinâmica. Ele também tinha consciência plena dessas dinâmicas sombrias. Então ele olhava e ele denunciava. E ele falava: hipócritas, você me falar de Deus? Você aqui querendo falar de bondade? E aquilo ali, mesmo que ele não dissesse, a pessoa se sentia constrangida, sabia que ela estava sendo vista.
que ele via. E gente, aí tem que tirar esse cara daqui. E ele foi expulso, porque a luz dele ainda não podia ser recebida por nós, né? Por quem estava no domínio, por quem ainda está no domínio do poder. Então que a gente possa ir recebendo a nossa luz, cada vez que a gente toma consciência desses aspectos em distorção, para que naturalmente isso possa brilhar com toda a naturalidade do nosso ser. Uma boa noite a todos.